eu aluguei este apartamento, havia algo errado, mas eu só percebi tarde demais. Agora, não tem mais saída. Eu deveria ter desconfiado. O preço era bom demais, a localização perfeita, mas foi só quando me mudei que notei algo estranho. Havia um cômodo a mais. Olhei o contrato de novo. Sala, cozinha, um quarto, um banheiro. 4 cômodos. Mas dentro daquele apartamento, havia 5. Era um quarto normal. Simples. Vazias paredes brancas, uma janela pequena. Nada demais. Mas alguma coisa naquele lugar não fazia sentido. Perguntei ao síndico, aos vizinhos. Eles me olharam como se eu estivesse louco. Quarto a mais? Esse apartamento sempre teve 4 cômodos. Eu ri, desconfortável. Talvez fosse só um erro no contrato. Talvez ninguém prestasse atenção nos detalhes. Mas então, aconteceu algo que eu não podia ignorar. No dia seguinte, quando acordei, a porta do quarto extra estava aberta. Eu tinha certeza de que a havia trancado, e pela primeira vez senti que aquele cômodo estava me esperando. Meu nome é Daniel. Eu sou arquiteto. Sempre gostei de estruturas bem planejadas, de espaços simétricos, de algo que faz sentido. Então, quando encontrei este apartamento, parecia um achado. Barato, bem localizado, pequeno, mas funcional. Eu não podia perder a chance. No dia da mudança, revisei o contrato. 4 cômodos. Fiz questão de contar assim que entrei. Sala, cozinha, quarto, banheiro. Mas então, lá estava ele, um 5º cômodo. Fiquei parado diante daquela porta por alguns segundos. Não estava trancada. Empurrei devagar. O quarto era pequeno. Vazias paredes brancas, uma janela pequena. Nenhuma mobília. Apenas um espaço extra que não deveria existir. Isso me incomodou. Mas no fim, qual era o problema? Talvez fosse só um erro no contrato. Talvez ninguém tivesse notado. No dia seguinte fiz perguntas. O síndico riu da minha cara. Filho, esse apartamento sempre teve 4 cômodos. Você deve estar confundindo as coisas. Perguntei ao vizinho do lado. Ele morava ali há anos. 5º cômodo? Nunca teve. Deve ser só um depósito ou algo assim. Mas eu estava vendo. Eu podia entrar naquele quarto. Talvez fosse só minha imaginação. Talvez eu estivesse cansado. Fiquei trabalhando até tarde naquela noite. Quando fui dormir, algo me incomodava. Aquela porta, aquela presença. Antes de deitar, eu fiz questão de fechá-la e trancá-la. Na manhã seguinte, ela estava aberta. Eu congelei. Eu tinha trancado aquela porta. Algo ali dentro queria que eu entrasse e eu não podia mais ignorar. Fiquei parado ali, olhando para aquela porta aberta. O ar parecia mais pesado, como se o apartamento inteiro estivesse esperando que eu fizesse algo. Então, respirei fundo e entrei. Era só um quarto, pequeno, simples, nenhum móvel, nenhum cheiro estranho, nada que denunciasse algo errado. Mas o silêncio era diferente. Sabe quando você entra num ambiente e sente que não está sozinho? Que existe algo ali te observando, só que você não consegue ver? Eu saí e fechei a porta. Dessa vez, tranquei 2 vezes. Naquela noite, fui dormir tentando esquecer isso. Mas por alguma razão, acordei de madrugada. Aquele quarto estava me chamando. Fiquei parado na cama por um tempo, sem saber o que fazer, até que escutei uma voz, baixa, longe, como um eco, vindo de dentro daquele cômodo. Meu coração disparou. Levantei, tomei coragem, fui até a porta e girei a maçaneta. O quarto estava diferente. As paredes não eram mais brancas, eram cinza, quase sujas. A janela parecia menor e os cantos do quarto pareciam mais fundos do que antes, como se estivessem se alongando para trás, para algum lugar que não deveria existir. Eu acendi a luz. Os cantos estavam normais de novo. As paredes, brancas. O quarto, o mesmo. Mas alguma coisa havia mudado. Foi quando eu percebi. O quarto não era fixo. Ele se alterava. Na manhã seguinte, me forcei a pensar de forma lógica.
Eu precisava de provas. Então, deixei meu celular, gravando o quarto durante a noite. Quando acordei e assisti à gravação, o vídeo mostrava o quarto vazio por horas. Mas por volta das 3 da manhã, a imagem tremia, como se algo estivesse se movendo, mas sem ser visível. E então, a tela ficou preta. Alguém, ou alguma coisa, estava lá dentro, e naquela noite, eu decidiria ir mais fundo. A partir daquele momento eu já sabia. Aquele quarto não era normal. Mas o que eu não sabia é que ele não queria só existir, ele queria que eu entrasse. Naquela noite, tomei uma decisão. Eu precisava entender. Então, posicionei uma câmera dentro do cômodo, dessa vez conectada ao meu notebook. Eu assistiria em tempo real. Às 2 da manhã, sentei na cama e fiquei observando a tela. O quarto estava lá, vazio, normal, até que a porta se fechou sozinha. Eu congelei. Minha porta estava aberta, mas na tela ela estava fechada, e então ouvi passos dentro do quarto. Eu olhei para a tela. Nada. O cômodo continuava vazio, mas o som estava ali. Eu não queria ir até lá, mas eu precisava ver. Com a mão trêmula, empurrei a porta. O quarto não era mais o mesmo. As paredes estavam mais estreitas. O teto parecia mais baixo. A janela não dava mais para a rua, e no centro havia uma porta, uma segunda porta, dentro do quarto. Ela não estava lá antes. Eu senti uma pressão no peito. Algo dentro de mim dizia para eu sair dali. Mas a maçaneta se mexeu. Alguém do outro lado estava tentando abrir. E foi aí que percebi: aquele quarto não era um lugar, era um caminho. E alguém estava tentando atravessá-lo. Corri para fora, bati a porta e tranquei. Dessa vez coloquei um móvel contra ela. Mas, no exato momento em que fiz isso, meu notebook apitou. O vídeo ao vivo ainda rodava. Mas agora, eu estava lá dentro. A gravação mostrava eu mesmo, parado dentro do quarto, de costas, sem me mexer. E então, lentamente, minha cabeça começou a virar. E foi aí que a tela ficou preta. Eu não estava mais seguro. Eu nunca estive. Eu não dormi naquela noite. Como eu poderia? A gravação mostrou algo impossível. Eu estava lá dentro, mesmo sem ter entrado. Mas, se aquele era eu, então quem estava assistindo do lado de fora? No dia seguinte, saí do apartamento. Peguei meu carro e dirigi sem rumo. Eu precisava pensar. Mas por mais que tentasse racionalizar, nada fazia sentido. Eu estava perdendo a noção da realidade. Tentei falar com um amigo. Expliquei o que estava acontecendo, mas ele só riu. Cara, você tá bem? Talvez seja só estresse. Ninguém acreditava em mim. Nem os vizinhos, nem o síndico. E então veio a ideia. E se eu nunca tivesse me mudado? Acessei o site da imobiliária. Pesquisei o apartamento. Olhei os registros e então o choque. Aquele apartamento nunca esteve à venda. Nunca foi alugado. Os registros mostravam que ele estava vazio há anos. Se ninguém nunca morou ali, então de onde vieram as chaves que recebi? Meu telefone vibrou. Uma mensagem. Número desconhecido. Uma única frase. Você precisa sair. Meu sangue gelou. Eu olhei ao redor. Alguém estava me observando? Alguém sabia o que estava acontecendo? Mas, antes que eu pudesse reagir, meu telefone vibrou de novo. Dessa vez era um vídeo e quando apertei o play, quase deixei o celular cair. Era uma gravação. Do quarto extra, a câmera mostrava a porta dentro do cômodo, aberta, e lá dentro, no escuro, tinha alguém parado. Parado me olhando, alguém que parecia exatamente comigo. Eu desliguei o celular, saí do carro e corri. Eu ia sair daquele apartamento. Ia pegar minhas coisas e sumir. Mas quando cheguei, a porta do meu apartamento estava entreaberta. E lá dentro, eu ouvi minha própria voz. Meus pés ficaram cravados no chão. Meu peito subia e descia, mas o ar não vinha. Era eu, falando lá dentro. Mas eu estava aqui,
do lado de fora. A voz riu. Não era uma gravação, não era um eco. Alguém estava lá, alguém que soava exatamente como eu. Meu corpo inteiro gritava para eu fugir, mas eu sabia, se eu corresse, nunca mais sairia dali. Então, avancei. Empurrei a porta devagar. O apartamento estava escuro, silencioso, igual a antes, mas errado. E então vi. Alguém estava sentado no sofá, de costas, sem se mexer. O brilho fraco da rua entrava pela janela e iluminava a silhueta. Minha silhueta. Eu abri a boca para falar, mas a voz não saiu. Então, ele se mexeu. Meu corpo travou. A cabeça dele girava devagar, mas o rosto ainda não aparecia. E foi aí que percebi. Aquele não era um espelho, não era uma ilusão, era eu. Mas não era eu. A coisa terminou de virar e sorriu. O sorriso era errado, grande demais. Os dentes, brancos demais. A pele parecia a minha, mas não era. Era perfeito, mas falso. E então ele falou: "Você demorou." A voz era minha, exata. Mas havia algo por trás dela. Como um ruído, uma vibração invisível. Algo que não devia estar ali. Eu queria correr. Eu queria gritar, mas meus pés não se moviam. Eu esperei por você. Eu dei um passo para trás. Meu corpo inteiro tremia. E foi nesse momento que percebi a porta do quarto extra estava aberta. E dentro dele havia uma terceira porta, mais escura, mais profunda, e ela estava aberta também. A coisa parou de se mexer, mas o sorriso ainda estava lá esperando. E então entendi. Esse apartamento nunca foi real. Esse contrato nunca existiu. O que quer que estivesse ali dentro queria sair, e para isso precisava de mim. "O que foi, Ele perguntou ainda sorrindo. "Não quer entrar?" Não, eu não vou entrar." Meus olhos foram até a porta da frente, a saída. Eu ia correr, eu ia acabar com isso, mas antes que eu pudesse me mexer, a coisa deu um passo na minha direção, e a porta da frente se fechou sozinha, sem saída, sem escapatória. E pela primeira vez, ele parou de sorrir. Ele não precisava me convencer a entrar, porque agora o apartamento inteiro era o quarto, e eu já estava do lado de dentro.